Então, maturidade, contentamento e alegria. Vamos falar um pouquinho desses valores, dessas 3 palavras, desses 3 conceitos, e entender um pouquinho melhor coisas que Deus planejou para cada um de nós. Para isso, eu leio com vocês, eu vou começar lendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. E vai dizer assim, o texto bíblico, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A gente pode repetir esse texto? Diga assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Maturidade, contentamento e alegria são coisas que nós buscamos sempre. Todo mundo busca maturidade. Todo mundo busca contentamento. Todos nós buscamos alegria. É verdade ou não é, gente? São coisas que nós buscamos, são coisas que nós almejamos, são coisas que nós visualizamos como coisas boas. E nós buscamos isso, nós queremos isso, nós almejamos isso. São coisas que expressam a vontade de Deus para a gente. Maturidade é a vontade de Deus. Por conta disso, por exemplo, Deus nos deu os dons ministeriais, para que a igreja do Senhor, eu e você, nós como igrejas, fôssemos amadurecidos, alcançássemos esse padrão, que é um padrão de maturidade, de alguém experimentado, forjado em Deus. Contentamento, nós buscamos isso. E a palavra de Deus, ela vai trazer para a gente, de maneira muito clara, que Deus quer nos levar para esse lugar. Um lugar não de murmuração, um lugar não de, insatisfação, mas um local de contentamento. Eu estou contente onde eu estou. Eu estou contente na posição que eu estou. Eu estou contente na minha área profissional. Eu estou plenamente satisfeito na minha área familiar. Eu estou plenamente satisfeito, contente com a minha saúde. As coisas estão andando bem. Isso é vontade de Deus. E alegria, que também é Bíblia, né? Se você vê essa questão da alegria, você vê que a alegria é um carro-chefe na Bíblia. Todos os livros aí, de alguma maneira, vão trazer para a gente. Deus quer que eu e você sejamos pessoas descomplicadas, alegres, felizes. Você crê nisso? Diga amém. Mas, de certa forma, quando a gente fala de maturidade, quando a gente fala de contentamento, quando a gente fala de alegria, embora a gente saiba que seja o sonho de consumo de todos nós almejamos isso. Embora a gente saiba que nós estamos falando de algo expresso na palavra de Deus como vontade dele para as nossas vidas como igreja, como novas criaturas, como justificados em Cristo Jesus, como alcançados pelo favor imerecido de Deus mediante sua graça. Embora a gente saiba de tudo isso, parece que a gente está falando de coisas que são cada vez mais distantes. Eu não sei se você tem essa percepção. Quando a gente fala disso, a gente fala de coisas assim, caramba, o que deveria ser normal, uma normalidade nas nossas vidas, parece que fica muito distante da gente, da nossa realidade. Invariavelmente, é mais fácil você estar descontente, você ter qualquer questão de apresentar uma imaturidade ou se ver triste por uma situação, do que você efetivamente, do que nós. Quando eu falo você, eu estou falando de nós, de cada um de nós. Do que a gente viver a plenitude de maturidade, contentamento e alegria. Apesar de todo o avanço da ciência, da medicina, dos medicamentos, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos estudos que as pessoas fazem, os artigos falando sobre contentamento, sobre alegria, sobre ser feliz. Apesar de todo esse avanço,
Parece que a gente, paradoxalmente, vive hoje a época em que a humanidade, não houve época em que a humanidade, em que nós humanos, que nós homens e mulheres, estivéssemos tão acometidos por problemas na nossa alma, que basicamente envolvem ali essa questão de maturidade, de contentamento, de alegria. Não houve época na humanidade em que nós sofrêssemos tanto e fôssemos tão atacados nessas questões. E quando a gente fala isso, ao invés de maduros, contentes e alegres, felizes em Deus, a gente está cada vez mais imaturo, a gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez mais descontente, a gente está cada vez mais tristes, a gente está cada vez mais vazios. E para dar um foco diferente nisso, né, para parecer que as coisas estão diferentes, que as coisas estão opostas a isso, muitas vezes a gente entra naquela onda frenética das mídias sociais, onde a gente quer parecer maduro, contente e feliz, bem resolvido. E aí a gente posta. A gente tem uma necessidade de postar coisas. E ninguém posta se dando mal, já viu isso? Não sei se você já percebeu, mas a gente só posta se dando bem, com um sorriso, com as coisas indo de bem a melhor. A gente só posta assim. Porque, no fundo, esse é um desejo de todos nós. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Mas como que a gente consegue viver isso? Como que a gente consegue desfrutar disso? Na nossa privacidade, no nosso íntimo. E eu estou falando a você como igreja, querido, porque você foi salvo em Jesus, você foi comprado por Jesus, você é nova criatura, você nasceu de novo, mas você possui uma alma. E em que pese o fato do seu espírito estar resolvido, você já foi liberto, você já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você já foi. Falando do espírito, está resolvido, né? Mas a gente tem uma alma. E a nossa alma precisa crescer. A nossa alma precisa amadurecer. A nossa alma precisa alcançar um estado de contentamento. E a alegria vem disso. A alegria vem desse contentamento, que é gerado pela palavra de Deus, por uma expectativa em Deus, por uma promessa que Deus fez a nosso respeito, porque a gente sabe que Deus está conosco, porque nós vivemos pela fé, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Então, apesar da situação adversa que possa surgir, e a gente invariavelmente vai viver situações desse jeito, nós somos guardados pelo Senhor. E isso nos traz tranquilidade. Isso nos traz contentamento. A coisa é tão séria, eu mandei uma foto para a galera da produção, da sala de transmissão. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Um relatório da OMS. Né? Eu coloquei aqui esse relatório para vocês, para a gente olhar juntos. E nesse relatório, a gente percebe que 1 em cada 10 pessoas do mundo, tá aí, eu estou falando aí de crente, de não crente, de qualquer pessoa, é gente, estou falando de gente. 1 em cada 10 pessoas no mundo, de alguma forma, sofrem ou estão vivendo algum transtorno mental. Isso quer dizer o seguinte: quantas pessoas nós temos aqui, mais ou menos? 400, talvez? 500? 500 pessoas? Ou 600? Quanto mais quanto maior o número de pessoas, maior o número de malucos a gente tem aqui. Então, porque se 1 a cada 10, se a gente tem 500 pessoas aqui, representa e significa dizer que nós temos 500 doidos. 500 não, 50. Ah, não, pastor, nós temos 700 pessoas aqui. Tudo bem, aumentamos para 700 pessoas que estão acometidas aí, ou podem estar acometidas por algum tipo de problema.
70, né? Então, essa é uma relação. Outra coisa que a gente vai ver, 33% da população mundial, mais de 700 milhões de pessoas, sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. 33% da população mundial. Eu reduzo isso para metade, 16,5% dessa população mundial que sofria inicialmente de ansiedade, passou agora a ser acometido por uma doença chamada depressão. Isso são dados da OMS, não está na Bíblia. Tá, eu estou passando para vocês um dado técnico de um relatório que eu coloquei ali para vocês. Mais de 80 mil, falando de Brasil agora, né? A gente está falando de mundo, falando de Brasil, mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho hoje, estão com dispensa do trabalho, estão vivendo aquele período de muita tensão por conta de depressão. Esse é o maior problema, é a maior causa de afastamentos, não só do Brasil, mas do mundo. Então, a gente, o ser humano, está assim, a gente está vivendo esse momento. E se você concorda comigo aí, pelo menos você pode dizer amém, é isso mesmo, não? É isso aí. Se você está antenado nas coisas que estão acontecendo, se você tem um pouquinho de percepção e acompanha isso, é isso que está acontecendo com as pessoas. E nós fazemos parte de um povo, que fazemos parte de uma igreja, que não precisa estar submetido a isso, mas a gente está nesse processo. A gente está vivendo isso. A gente está, infelizmente, incluído dentro desse barco. E aí, quando a gente olha para esses dados estatísticos, a gente vê o seguinte, indiretamente o que esse relatório vai dizer para a gente é o seguinte, olha, cada vez mais a gente vê a ausência de maturidade, de contentamento e de alegria. As coisas estão, ficando escassas nesse sentido. E o que a Bíblia fala para a gente? Esse é um momento que é nosso, gente. É um momento que a gente está vivendo. E se você não vive isso no seu trabalho, se você não vive isso na sua igreja, se você não vive isso na sua família, você conhece alguém que vive isso. Você dá suporte a alguém que vive isso. Você, de repente, vai ser usado por Deus para falar para alguém que vive isso. Você vai ser instrumento de Deus para dizer o seguinte, cara, Jesus pode te abençoar. Cara, Jesus pode te dar uma força aí. Jesus pode te tirar desse buraco. Você crê nisso? Então a gente precisa saber disso. Se não para a sua vida, de repente você está tranquilo, né? Você é o cara maduro, já alcançou essa maturidade, você é alguém que tem esse contentamento, você é alguém que já vive, né, essa alegria do Senhor Jesus na sua vida. De repente não para você, mas para abençoar a vida de outra pessoa. No meu caso, essa palavra abençoou a minha vida. No meu caso, eu estou no meio dessa galera. No meu caso, eu estou crescendo nisso, eu estou aprendendo. E eu tenho certeza que muita gente aqui está vivendo isso. Talvez você diga assim, pastor, já estou não, né? Isso não é para mim. Mas eu tenho certeza. A maior galera aqui está vivendo isso. A cada dia as tensões aumentam. A cada dia o mundo nos frustra mais. O mundo jaz o maligno. Se enche de medos. A violência cresce. A corrupção aumenta. A pandemia e a morte batem à porta. As diferenças étnicas, raciais, culturais, alcançam níveis cada vez maiores. As cobranças são maiores por performance. As cobranças são maiores por resultados. E a gente acaba sendo amassado. A gente acaba sendo comprimido por um sistema que tende e tenta roubar a nossa alegria e o nosso contentamento. E aí como é que a gente reage a isso tudo? A gente vê um apóstolo Paulo
Cara, esse cara é sensacional. O apóstolo Paulo é um cara de Deus, né? Muito de Deus. E ele vem com esse papo, né? Alegrai-vos no Senhor. Olha aí. Alegrai-vos sempre, né? Ele ainda fala isso. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. Repete. E talvez você diga assim, como? Talvez se o apóstolo Paulo estivesse pregando aqui para você e dissesse essa palavra, olha, alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos sempre. E talvez você perguntasse a ele, fizesse uma pergunta, como eu vou fazer isso, Paulo? Cara, estou vivendo um tempo tão complicado, a gente vive um tempo tão turbulento. E Paulo vai dizer assim para você, talvez, se ele estivesse aqui, não sei, mas talvez ele dissesse, você precisa aprender. Quem nasce sabendo, você precisa aprender a viver, a buscar esse contentamento, a buscar essa maturidade, a viver feliz, apesar das circunstâncias. E se tem um cara na Bíblia que sofreu um perrengue, né? Sofreu pra caramba no seu ministério, pregando o Evangelho da Graça, foi o apóstolo Paulo. Nossa, esse cara teve um ministério marcado por calúnias, por açoites, por prisões, né? Tentaram assaltar, tentaram matar o cara. O cara, ele passou por tantas coisas. E ele, escrevendo para a gente aqui nessa carta aos Filipenses, ele traz essa mensagem, alegrai-vos no Senhor. Perceba que Paulo, ele não fala isso apenas uma vez, mas algumas vezes ele dá esse conselho, alegrai-vos no Senhor. Paulo chega a dizer, até se eu for sacrificado, até se eu for, que Paulo estava preso, até que eu seja oferecido como sacrifício por conta do Evangelho, por conta de estar pregando o Evangelho de Cristo, alegrem-se nisso. Para mim isso é uma alegria. E esse cara é o cara que vai ensinar para a gente, vai falar para a gente. Quer dizer, um cara que estava num perrengue. Paulo, quando escreve para a gente essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Passou 2 anos preso naquela cidade de Roma, por conta lá de Nero. No tempo de Nero, ele passou 2 anos preso ali. E ele escreve não só a carta aos Filipenses, mas escreve Efésios, Colossenses, Filipenses, escreve Filemão. E a gente começa a perceber que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo podia ter todos os motivos para reclamar. Talvez, naquele momento, o próprio apóstolo Paulo tivesse pensado, o inimigo colocando na cabeça dele assim, caramba, Paulo, ralou, tu nadou, morreu na beira da praia. Tu pregou o evangelho, tu falou que Jesus cura, liberta, faz isso e agora você está preso aí, você vai morrer. Mas Paulo, ele chega à conclusão, escrevendo nessa carta, que aquele tempo que ele passou preso ali foi um tempo que era necessário para a vida dele. Foi um tempo que ele traz para a gente a escrita dessas cartas que hoje nos servem de base, de ensinamento, de testemunho. Se ele não tivesse preso, talvez ele não escrevesse essas cartas da forma que ele escreveu. Mas no meio daquela tribulação, Paulo tinha convicção. Por isso que ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é um bom princípio para a gente entender sobre maturidade, sobre contentamento e sobre alegria. Diga assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Até mesmo as coisas que você diz assim, cara, isso não está cooperando para o meu bem. Isso só está cooperando para o meu mal. Até mesmo essas coisas. Sabe por quê, queridos? Porque se há uma intenção diabólica em te trazer um mal, e o mal não vem de Deus, mas se há uma intenção diabólica, uma seta do inimigo em te trazer o mal, Deus pega esse mal e transforma em bem. Deus é assim. Deus é bom demais. Uhul, coisa linda, né? E Paulo, ele traz essa carta de Filipos, a carta aos Filipenses, né? Aquela igreja de Filipos, mais ou menos dentro de um contexto. Paulo estava preso, e a prisão era uma prisão domiciliar, ele podia receber visitas,
mas ele tinha que pagar o seu aluguel. Paulo estava preso, não podia trabalhar, precisava ser mantido por algumas igrejas, e a igreja de Filipos, a turma do lado de Filipos, eles mandam uma mensagem para Paulo e uma oferta. Paulo, toma aí essa oferta, cara. Isso é para abençoar a tua vida, isso é para suprir a tua necessidade. E a igreja de Filipos era uma igreja que Paulo tinha um carinho especial. Era uma igreja pequena, mas era a igreja mais madura. Era a igreja que Paulo tinha mais alegria. Paulo chega a chamá-la e classificá-la como de minha alegria e minha coroa. Paulo se refere a essa igreja dessa maneira. E ele começa essa carta, a carta aos Filipenses, falando exatamente sobre um agradecimento. Ele tenta levar uma palavra de agradecimento pela oferta, pela provisão, pelo carinho da igreja para com ele, pela preocupação da igreja para com ele, que não foi apenas aquela vez, Paulo escreve isso aqui, mas algumas outras vezes. E Paulo começa a trazer algumas revelações para a gente. O cara estava preso, passando um perrengue danado. Como ele funda essa igreja? Paulo chega, Filipos é a primeira igreja da Europa. E ele chega lá, ele conhece uma mulher chamada Lídia, prega a palavra de Deus para essa mulher se converte, se batiza, e cria-se um grupo de conexão naquela casa, e a igreja começa ali. E essa igreja começa a ajudar o ministério de Paulo, a abençoar o ministério de Paulo. Paulo, ele, quando escreve essa igreja, ele escreve falando de um momento onde ele estava vivendo, agradecido a Deus por aquela igreja e aos irmãos, mas vivendo um momento de crise, um momento difícil, dito aparentemente aos nossos olhos humanos. E Paulo começa a falar no capítulo 1 assim. Capítulo 1, verso 2. Ele dá um testemunho, né? Quero ainda, irmãos, falando daquela igreja numa carta que ele manda, quero ainda, meus irmãos, cientificar que as coisas que me têm acontecido, a prisão, eu leio no verso 12 do capítulo 1, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo falando da sua prisão. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Tinha um guarda que ficava, um soldado da guarda pretoriana que ficava com Paulo ali, ele pregava o Evangelho. E pelos demais. Outra coisa que aconteceu no versículo 14, Paulo diz, olha, a maioria dos irmãos, dos crentes, estimulados no Senhor porque eu estou preso, ousam a falar sem medo da palavra de Deus. Paulo, ele não está muito preocupado no que ele está vivendo. Paulo tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele está vendo aquele momento de luta que para a gente era um momento talvez de, cara, acabou, o cara está preso, vai morrer. Ele está vendo como um momento de progresso para o Evangelho. Ele continua falando naquela igreja no capítulo 1, verso 27, olha, vivei. Podia murmurar, né? Podia reclamar, mas ele ia falar assim, olha, vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo visitar vocês ou estando ausente, ouça que vocês estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica. Paulo elogia aquela igreja, Paulo agradece aquela igreja, e Paulo, no capítulo 2, ele vai falar 2, verso 2, olha, se vocês querem completar a minha alegria, se vocês querem me deixar mais alegres ainda do que vocês já me deixam e do que eu já estou, pensem a mesma coisa. Leia o versículo 2 do capítulo 2. Tenhas o mesmo amor, sejam unidos no mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, senão também aquilo que é dos outros. Se importem com aquilo que é dos outros. E Paulo, falando para a gente de mesmo sentimento,
falando para a gente dessa condição de servir, Paulo ele continua falando, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da condição de Deus, assumindo a forma de servo, tomando a semelhança de homens, reconhecido como figura humana, e se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Capítulo 3, verso de número 1, ele vai falar um pouquinho, mais uma vez, de alegria. Ele vai dizer o seguinte, olha, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3, verso 17, Paulo vai falar assim, olha, irmãos, sejam meus imitadores, olhem para mim, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo vivendo aquilo, agindo daquela forma, trazendo uma palavra de ânimo para a igreja, de agradecimento, de gratidão, honrando ao Senhor, entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas, vai dizer isso aí, olha, sejam meus imitadores e alegrem-se no Senhor. E ele começa a trazer para a gente essa perspectiva de que nós podemos ser contentes e felizes mesmo passando por crises, e se você concorda comigo, diga amém. Mesmo na igreja, a gente que é pastor, a gente tem essa experiência aqui. A gente fala com tanta gente. Eu vejo a pastora Neiva. Quantas famílias vêm aqui durante o dia falar com a pastora Neiva? Quantas crianças que a pastora Neiva atende, vivendo isso que eu estou falando, é verdade, Neiva? Pastor Luciano que pastor café com os casais, pastor Ivan. A gente está vendo que isso está acontecendo na igreja. E a gente precisa falar para você que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você recebe isso? A gente precisa falar para você que você tem um Deus poderoso que te ama, que é teu Pai, que não vai te deixar de lado. Não, Deus sabe, Ele acompanha você, Deus sabe as coisas que passam no seu coração. Deus conhece o teu momento de fragilidade, como conhece o meu, como conhece. O salmista vai dizer que o Senhor, o Espírito do Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, a nossa alma. Deus nos conhece. Mas a verdade é que Paulo conhecia a paz de Deus, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Mas Paulo não conhecia só a paz de Deus, ele conhecia o Deus da paz. A paz de Deus está escrita no verso 7, o Deus da paz está escrito no capítulo 4, verso 7, verso 9, o Deus da paz. Paulo conhecia a paz porque ele conhecia o Deus da paz. E a paz só virá a você se você conhecer esse Deus. Se você viver conectado com Deus, se você viver aderido junto com Ele do seu lado, se você permitir que Deus abençoe sua vida. Paulo, ele se abriu a isso. Estava num perrengue? Estava. Estava numa dificuldade? Estava. Mas ele se abriu a isso. E maturidade, contentamento e alegria encheu o coração de Paulo. Quantos querem isso nessa noite? Cara, se eu pudesse levantar os 2 braços, eu levantava. Eu quero isso demais para a minha vida. E eu vou trazer para você assim uma pergunta, como que a gente alcança isso, pastor? A gente está falando algumas coisas, mas eu quero pontuar 3 itens para você, 3 pontos, para ficar mais fácil, para ficar mais didático. Né? Como alcançar essa condição, quase que uma condição de utopia no dia, né? Quase uma coisa utópica, uma coisa distante, mas que é possível para mim e para você, que estamos aliançados com Deus, como foi possível para Paulo. Primeira coisa, tem a ver com a maneira que você recebe. Primeira coisa, a maneira de você receber. A maneira que nós recebemos faz toda a diferença. Recebemos as coisas que
nós passamos, que nós somos inseridos no nosso contexto, faz toda a diferença. Paulo, ele tinha a palavra de Deus. Paulo tinha as promessas de Deus. Paulo tinha o favor de Deus. Ele tinha a convicção disso. Cara, a palavra de Deus, ela me assegura que eu serei abençoado. A palavra de Deus me assegura que eu vou prevalecer. A palavra de Deus me assegura que ainda que caiam 1.000 de um lado e 10.000 do outro, eu não serei atingido. A palavra de Deus me assegura vitória sobre todas as coisas. A palavra de Deus em Cristo Jesus me dá acesso a isso. Paulo, ele recebia não apenas a sugestão da situação adversa, mas ele recebia também aquilo que o Espírito Santo trazia para ele. E se Paulo se deparava com uma situação de mal, Paulo olhava aquela situação e falava, não, todas as coisas cooperam para o meu bem. O final não é esse, obviamente. Quando no desfecho dessa situação vai ser diferente. Eu não vou estar vivendo isso, porque Deus é fiel. Diga assim comigo, Deus é fiel. Paulo tinha essa tranquilidade, essa certeza. Paulo não recebia apenas as circunstâncias, mas Paulo recebia aquilo que o Espírito trazia a ele. Os valores da palavra, os valores das promessas, a direção do Espírito Santo. Essas coisas enchiam certamente o coração de Paulo. E Paulo não se preocupava. Paulo estava muito em cima de uma dependência plena do Pai. Não era na força dele. Paulo entendia isso. Ele é o pregador que vai falar sobre isso. Cara, não é na minha força. Se Deus não me libertar disso, o que vai adiantar eu ficar fazendo isso ou aquilo? Não, é Deus. Deus que está no controle disso. Deus que tem o controle da minha vida pertence ao Senhor, eu estou pregando o Evangelho do Senhor. Pô, se Ele não estiver no controle, quem vai estar no controle? Paulo recebia essas coisas, que às vezes nós abrimos mão, nós sabemos, ouvimos, lemos, estudamos, mas nós não recebemos. E é triste isso, porque Deus te chamou para se apropriar dessas verdades. Você crê nisso? Deus te chamou para se apropriar dessa palavra. Essa é a palavra que vai te levar à frente. Essa é a palavra que tem as promessas que vão te levar em Jesus à vontade de Deus. E Paulo te chamou para receber isso, não abrir mão. Então, Paulo sabia receber o que era certo. As circunstâncias vinham, Paulo priorizava, não, as circunstâncias me dizem isso, mas a palavra de Deus me diz e eu vou ficar com a palavra. Essa é uma condição para maturidade, contentamento e alegria na sua vida. Escolha a palavra. Faça a sua opção pela palavra de Deus, pelo que a Bíblia diz a seu respeito, pelo que Ele conquistou para você, pelo que, sabe, por aquilo que você é em Cristo. Esse é seu norte. Segundo ponto que eu vou falar com você, e Paulo, eu vou ler para você aqui em cima desse primeiro ponto. Veja só como Paulo tinha essa convicção. Olha, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 6. Paulo sabia receber, né? Ele declara, eu estou certo, plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la. Essa era a convicção de Paulo. Ele recebeu isso aqui. Aconteça o que acontecer, eu não quero saber como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo, eu não estou sozinho, Deus está no controle. A minha vida é guardada pelo Senhor, a sua também é assim, diga amém. Segunda coisa, Paulo entendeu a maneira de entregar, ele sabia a maneira correta de entregar as coisas. Paulo entendeu a maneira correta de receber e priorizar as coisas certas, agora ele começa a entender a maneira correta de entregar as coisas. Isso tem a ver com confiança
com crença, com fé, de que você não está sozinho. E a gente pode ver isso aqui, por exemplo, quando eu olho o capítulo 4, verso de número 6, Paulo vai falar assim para a gente, olha, a gente, vocês, todos nós que estamos passando tribulação, a igreja de Filipos também passava por um momento de tribulação que não era de Paulo. E Paulo vai falar o seguinte para aquela igreja, olha, cara, não andem ansiosos com coisa alguma. Em tudo, e Paulo tinha tudo para estar ansioso, concorda comigo? O cara preso, com a possibilidade de morrer, porque pregou o evangelho. Aí Paulo chega para aquela igreja, olha, não andem ansiosos. Não andem ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo, ele entendia que ele tinha que entregar para Deus. E Paulo só tinha contentamento e alegria porque ele havia entregue tudo aquilo que ele estava passando para Deus. Deus está no teu controle. Não estou entendendo direito esse negócio não, mas essa é a minha confiança em Ti. E a gente é dominado pela ansiedade. A ansiedade é o oposto de contentamento. A ansiedade fala de segurança, de insegurança, de medo, sabe, de falta de confiança. A ansiedade fala disso, gente. Cara, e a gente é tão tentado, né, a olhar atrás. A gente é tão tentado a fraquejar. Fraquejar que eu digo no sentido da gente olhar para as circunstâncias mesmo, né? E às vezes a gente não dorme, e às vezes a gente não fica bem, e às vezes a gente perde qualidade de vida, e às vezes a gente deixa de desfrutar da bênção de Deus, sabe por quê? Por causa dessa maldita dessa ansiedade. Paulo vai falar o seguinte, olha, não andem ansiosos. Paulo repete as palavras de Jesus. Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, falou o seguinte, olha, não andem ansiosos com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão ter que vestir. Não, cara, está vendo esses lírios do campo aí? Esses lírios do campo tão lindos. Amanhã vão estar secos. Amanhã vão para a fogueira. E eu quero dizer para você que, cara, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com esses lírios. O que Jesus estava querendo dizer para aquele povo? Olha, se esses lírios que existem hoje e amanhã estão secos, tenham cuidado de Deus, nessa excelência, ainda mais vocês. Jesus olha as aves passando, estão vendo essas aves do céu? Elas não trabalham, não ajuntam, não fazem, sabe, guardam mantimento em celeiro, aquela coisa, mas Deus provisiona o alimento delas. Cara, quanto mais vocês. Portanto, não se inquietem com o dia de hoje. Viver inquieto, viver ansioso, é seguir na contramão da maturidade, do contentamento e da alegria. Ansiedade gera insegurança. Ansiedade gera tensão. Ansiedade pode evoluir e crescer e se tornar um quadro de doença. Estou ansioso. Cara, a ansiedade pode, daquele nível, crescer ainda mais e levar uma pessoa à depressão. Por que isso acontece? Porque a gente não entrega. Cara, entrega para Deus. De repente tem uma causa aí da tua vida, em que área for, que está te detonando, está te arrebentando contigo, que todo dia Satanás te lembra, né? Cara, tá ruim esse negócio aí. Não conseguiu não. Perdeu. Deu ruim. E se é verdade, diga amém. Cara, só acontece isso comigo, então tudo bem, eu vou. E se isso é verdade, diga amém. A gente está falando verdade, gente. Estava tão tranquilo, não estava quase dormindo. Dorme não, meu irmão, em nome de Jesus, pô. Mas a gente está assim, tratando de assuntos tão íntimos, gente. Por isso que é uma palavra para a igreja.
Essa é uma palavra que é muito mais para nós do time do que uma palavra para novo convertido. É uma palavra que Paulo fala para quem? Para igreja. Não andeis ansiosos. Paulo sabia disso. Paulo tinha essa percepção. Isso, no coração de Paulo, era algo importante e certo. E Paulo vai dizer para a gente no verso 7, se vocês entregarem a Deus, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, a toda lógica, exatamente o que Paulo vivia, né? Paulo estava preso, Paulo estava lá passando um perrengue danado, mas de alguma forma que a gente não entende, Paulo vai falar o seguinte, cara, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou, tranquilo em Deus, Deus é comigo, as coisas que estão acontecendo comigo aqui têm corroborado para o progresso do Evangelho, eu tenho sido abençoado. Olha, gente, mesmo se a guilhotina passar na minha cabeça, eu for crucificado, mesmo se acontecer isso comigo, se alegrem, porque eu vou me alegrar nisso, porque eu sei que eu contribuí para o reino, eu contribuí para o Evangelho. Paulo entregou ao Senhor aquela questão. E essa paz de Deus, a Bíblia vai dizer que enche o coração da gente, de Paulo, enche o coração da gente agora quando a gente faz isso, de maneira incompreensível aos olhos humanos. Ela excede a razão, ela excede o entendimento. E eu tenho certeza, querido, querida, que esse é um objeto de consumo de todos nós. Quantos querem viver essa paz de Deus aí, no dia a dia? Cara, eu mais uma vez eu falo, queria levantar as duas mãos aqui, assim, eu estou levantando. Queria entrar na fila de novo. E Paulo, ele fala de uma terceira coisa, né? Como alcançar? Paulo conhecia a maneira correta de pensar. Terceiro ponto, e eu quero passar para você, está aqui no versículo de número 10, no verso 8, perdão. Finalmente, irmãos, ele vai falar para a gente, tudo que é verdadeiro. O que eu devo pensar no momento da crise? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, leio Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que eu devo pensar no momento da crise, pastor? Pensa nas coisas do alto. Pense nos livramentos de Deus. Pense nas promessas que foram prometidas e asseguradas a você. Paulo chega a dizer para a gente que para cada uma das promessas que a Bíblia traz ao nosso respeito, nós temos o sim e o amém. Você recebe isso, gente? Quantos recebem isso? O sim e o amém. O sim e o amém. Caramba, na área de saúde você tem o sim e amém. Você tem o sim e amém. Cara, na área de família você tem o sim e amém. Na área dos seus negócios de provisão você tem o sim e amém. Pense nessas coisas. Porque com certeza Deus vai te levar para um local de maturidade, contentamento e descanso. Deus vai fazer isso. Deus quer te levar para lá. Paulo, na porção final, findando a sua carta, ele vai agradecer pela oferta que ele recebeu da igreja dos Filipenses. E Paulo, a partir do verso 10, no capítulo 4, verso 10, veja a gratidão do coração de um cara que conseguiu isso. Paulo vai falar assim para aquela igreja, olha, eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora vocês mais uma vez renovaram o seu favor para comigo, o seu cuidado comigo, no qual também já tinham feito antes. Digo isto, Paulo falando, não por causa da pobreza, porque, olha só, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Opa! Caraca, Paulo aprendeu. E se ele aprendeu, é porque ele não sabia. E está aí
Outra dica para a gente, nós precisamos aprender. Esse é um desafio diário, eu preciso aprender a viver. Diga assim, eu preciso aprender. Diga assim, eu posso aprender. Diga assim, eu vou aprender. É isso aí. Aprendi a viver contente. Estava dando ruim em geral, mas ele aprendeu a viver contente. Ele estava acima da situação. Viver contente não é dizer que você não vai ter problemas. Jesus falou, né? No mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Na minha vitória, vocês vencerão também. Viver contente, independente da situação, é aquela condição de você andar acima do problema. Não você estar abaixo. Você sabe que o problema existe. Você sabe que a situação adversa está ali. Mas você não está abaixo dela. Ela não te amassa. Ela não vai te arrebentar. Ela não vai te jogar para baixo. Ela não vai te fazer ansioso. Ela não vai tirar teu sono, porque você confia em Deus. Contentamento é andar acima. Contentamento... Eu me lembro aqui das palavras do profeta Abacuque, quando ele diz assim, olha, contentamento é isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira não saia, minta, e nos campos não haja mantimento, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim, eu confiarei, eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, gente? Cara, isso é estar acima. Isso é estar acima do problema. O problema existe, existe. E você vai vencer, viu? Em nome de Jesus. Você já foi feito mais do que vencedor. Mas é você olhar o problema assim, ó, debaixo do teu pé. Não você ficar debaixo do pé, no pé do problema. E você sabe que, infelizmente, nós muitas vezes nos deixamos esmagar pelo problema. O problema pisa na gente, o problema espizinha em nós e a gente se abate. Quero dizer para você hoje que você não foi chamado para isso. Deus tem para você maturidade, contentamento e alegria sobre toda e qualquer situação. Você recebe isso aí, meu irmão? É isso aí, vai guardando isso aí, essa palavra de Deus. E ele continua, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo falando, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim de abundância como de escassez. Estou lendo aqui 4:12, agora vou para o 13. E ele fala no 13 assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso comigo? Diga assim para você mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, Paulo falando para aquela igreja, vocês fizeram bem se associando comigo na minha tribulação, no momento que eu estou preso, no momento da minha aflição, vocês fizeram muito bem. E sabeis também vós, ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou a mim como vocês. Não que eu procure o donativo, verso 17, mas o que realmente interessa é o fruto do vosso crédito diante de Deus. E Paulo fala, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, né? E estou mandando essa carta agradecendo essa oferta que chegou a mim como um aroma suave, como provisão de Deus. E Paulo faz uma promessa para a igreja. Ele termina aqui no verso 19 dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Cara, quando Paulo fala isso é o resultado de uma igreja generosa, tá? Não estou falando sobre isso, não. Mas a gente vê na história desse cara uma história de um homem amadurecido. E você quer ver uma coisa? Deixa eu voltar a palavra de Deus aqui. Veio uma coisa aqui, uma lembrança para mim. Deixa eu ver aqui.
é o versículo para fechar aqui com vocês. Esse cara, esse gigante da fé, um cara que nos ensina de uma maneira tão linda, tão especial, com exemplo da própria vida, não falando de teoria, mas de prática. O cara estava no meio do fogo, mas estava tranquilo em Deus. Esse cara que a gente olha, fala assim, pô, mas o cara era o apóstolo Paulo, né? Você está no mesmo nível, né? No mesmo naipe. O espírito que habitava em Paulo habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos que habitava em Paulo habita em você. Mas esse cara que escreve para a gente essas coisas tão lindas, que estão tão contextualizadas no nosso dia a dia, ele vai falar assim, dele mesmo. Olha a conclusão que Paulo tinha dele. Olha, não que eu já tenha recebido tudo. Paulo fala assim, não que eu já tenha recebido tudo. Capítulo 3, versos 12, 3. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Cara, esse cara tinha tudo para falar assim, cara, eu sou um cara maduro, eu estou acima, eu já alcancei. E ele fala assim para a gente, olha, eu estou falando isso tudo para vocês, mas não pensem que eu estou fora disso não. Eu não alcancei a maturidade plena, eu não alcancei o melhor, estou no processo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E eu quero dizer para você o seguinte, fechando essa palavra, essa mensagem desse domingo, de repente, você escutou essa palavra e falou o seguinte, pô, tem que melhorar muito. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Qual que é a dica nisso para a gente? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe qual é o desafio de Deus para você? Cara, não importa. Se você até aqui viveu com peso, olhando para o foco errado, ansioso, frustrado, infeliz, descontente, não importa nada disso. Esqueça disso. Esqueça dessa maneira de ser. Esqueça de priorizar coisas que não precisam ser priorizadas e prossiga para o alvo em Cristo Jesus. Quantos dizem amém isso? É o desafio. Esse é um desafio diário, irmãos. É um desafio diário para as nossas vidas. E eu quero fechar essa palavra orando com você. E eu vou fazer uma coisa aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. A gente não faz isso há anos aqui na igreja. Anos não. Há 1 ano e pouco, né? Quase 2. 1 ano e pouco a gente não faz isso. Eu vou chamar você aqui na frente. A gente não vai aglomerar aqui na frente, a gente vai manter um distanciamento, mas tem bastante espaço. Mas se você fala comigo assim, pastor, essa palavra foi para mim. Cara, eu preciso mudar minha perspectiva. Eu preciso ter esse start aí que Paulo está trazendo para a gente, que o Espírito Santo traz para a gente. Eu quero mudar. Eu quero orar por você. Eu não vou fazer 2, 3, 4 convites, porque o Espírito Santo, se falou ao teu coração e já falou, você sabe que eu estou falando contigo. Eu queria te convidar para levantar do seu lugar em fé e vir aqui na frente, nós vamos orar por você. A gente está em casa, a gente está em família, irmãos. A gente está... Você não vai abraçar a pessoa, você vai manter algum distanciamento.
Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. Pode chegar para cá, gente. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar. Oh, Espírito Santo, a direção é tua, Espírito Santo. A direção é tua. Oh, pode vir para cá, gente, para o meio. Isso. Eu não vou impor minhas mãos sobre você, não, tá? Eu quero orar por você. Isso é um passo de fé que você está dando, irmãos. Igreja, isso é um passo de fé. Isso é um momento de ruptura com uma maneira de ser. Para você falar assim, Deus, eu quero fazer de outra maneira. Você que está sentado, você que não veio aqui, você vai em concordância comigo orar por esses irmãos. Eu não sei, talvez 100 pessoas, talvez pouco menos que isso, mas eu quero que você me ajude nisso. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos direciona, que nos conduz, que fala aos nossos corações, que transforma. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos faz enxergar, nos faz crer, Senhor, que a Tua palavra, ela é para nós. Nos faz crer que nós podemos ir além, que nos ensina através de exemplos de homens e mulheres que foram usados pelo Senhor como instrumento em Tuas mãos. Senhor, nós te pedimos, Senhor, por cada uma dessas vidas. Eu também te agradeço porque essa palavra foi para mim, me abençoou. Eu sou um desses, Senhor, que diz, eu preciso, eu estou aqui, Jesus. Eu quero startar essa maneira, eu quero prosseguir para o alvo, na direção do Teu Espírito. Muito obrigado, Jesus, por cada vida. Nós profetizamos milagre, profetizamos mentes abençoadas, profetizamos alma próspera, profetizamos pensamentos de Deus, profetizamos que a Tua palavra está renovando essas mentes, profetizando vida de Deus, vida do próprio Senhor Jesus. Nós profetizamos sobre essas pessoas, Senhor, transformação na maneira de Te receber as Tuas coisas, na maneira de entregar ao Senhor as suas ansiedades, os seus problemas, e na maneira de pensar. Mentes sejam transformadas, mentes sejam abençoadas, mentes sejam iluminadas pelo Espírito Santo. Se você me ouve pela internet aí na tua casa, o Espírito Santo está aí, está te abençoando, está te alcançando. Receba o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Receba esse poder que te restaura, que te levanta, que te cura em nome de Jesus. O mesmo Espírito que está aqui na igreja está contigo aí, meu irmão, em nome de Jesus. Guarda isso. E eu quero te louvar, meu Deus, por esses queridos. E pela tua resposta em nome do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. A gente pode aplaudir ao Senhor. Uou!